A maior parte de vocês não estão inscritos no canal. Se inscrevam aqui embaixo, mantenham os comentários, deixa o like, sininho, todas aquelas coisas que você que deve estar assistindo aí. Você deve ser um viciadinho no YouTube, que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado por assistir. E compartilha com o time. Compartilha aí, com a galera, O negócio de ressurreição do cliente, né? Porque, primeiro, para explicar isso, talvez seja legal a gente dar um contexto de cohort. Então, para muita gente já deve conhecer aí, mas enfim, cohort vai ser principalmente vai ser uma ideia de corte do teu público, né? O mais comum dos cohorts é como se fosse os clientes que entraram num determinado mês, eles fazem parte de um cohort, eles fazem parte de um corte do seu público. Pensa que tu pode cortar o teu público por características em comum. Então eu posso cortar homens, deixa eu ver, os homens versus as mulheres. Ou quem veio do Google versus quem veio do Facebook. Ou quem se cadastrou, quem comprou pela primeira vez hoje, ou no mês passado, na semana passada. Então esse vai ser o teu retention cohort. Tua análise de cohort de retenção. Isso é a tua análise de cohort. E aí retenção. Não, o cohort é qualquer corte. Então, beleza. Exatamente. Então, isso. É isso aí. Então, a parte do corte é a tua análise de cohort. E aí, a parte de quanto esse cara tá ficando comigo ou algo do gênero vai ser a tua análise de cohort retention. Isso. Né? Então, pensa que tu tem 8 usuários que compraram nesse período. Compraram junto hoje. Ou neste mês, ou nessa semana, depende do teu volume. Né? Quanto mais volume, mais curto tu pode fazer esse corte. Quanto menor o volume, vai ter que ser um pouco mais espaçado. Digamos que esse cara compra, sei lá, todo mês ou toda semana, né? A característica de consumo também é importante aqui. Então, no primeiro mês, estão pensando nessa linha. Eu tenho o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e assim. Seriam as tuas colunas, né? Numa planilha seria a linha é o clientes que compraram este mês para facilitar. O grupo, né? O grupo, clientes que compraram esse mês e aí cada coluna subsequente, cada coluna na frente vai ser o mês seguinte. Isso. Então eu começo com 8 clientes, por exemplo, ou 10 clientes para facilitar a conta. Pelo amor de Deus. Então, 7 clientes e meio, porra. Comecei com 10 clientes, aí no segundo mês eu tô com 7 desses mesmos clientes voltando. Então eu tô com 70% de retenção dessa safra de clientes. Até o segundo mês. Aí no terceiro mês, 50% voltou. Então eu tô com 50% no terceiro mês. 5 clientes. Aí E é sempre, só para deixar isso bem claro, é sempre relacionado ao início. Isso. Né? Então, se eu tenho 10 e lá no mês 6 eu tenho 3, significa que eu tenho 30% de cohort retention nesse caso. E no sexto mês. No sexto mês, exatamente. Uma boa retenção é a retenção que essa linha fica flat, ou seja, chega em 30, por exemplo. Isso seria a retenção ok, né? Isso. É uma retenção que é ok, ela para de perder clientes. Que tu para de perder. Uma péssima é que ela tende a zero. Então, se ela começar a cair até zerar, ela é péssima. Uma ok é essa que estabiliza numa casa, whatever, se estabilizar. Mas o importante é estabilizar, né? Isso, o importante é estabilizar. E uma excelente é essa que sobe. Mas aí, antes da gente falar da que sobe, por quê, né? Por que caralho ela tem que parar? Qual que é a moral dela parar, né? É porque se tu consegue ter uma consistência de clientes que estão retendo, que estão ficando, indiferente se vai ser 90% ou 15% ao longo de 12 meses, por exemplo, é importante tu ter ela flat, tu ter ela uma linha reta de retenção em algum momento, porque só assim tu consegue ter um empilhamento de receita. Isso. Senão depois, como as tuas linhas elas vão tendendo a zero, entra aquela questão da análise do tempo. Né? Num curto espaço de tempo, você vai começar a ver, tá suave, caralho. Nesses últimos 6 meses, o meu negócio cresceu 280%. Legal pra caramba. Nos próximos 3 anos, se todas essas tuas safras, que são esses cohorts que a gente tá falando, né? Então vamos manter o mesmo nome aqui, né? Se todos os teus cohorts tendem a zero, ao longo do tempo tu vai começar a ter uma curva de crescimento. Pensa lá numa curva de crescimento exponencial, né? Ela vai crescendo muito. Só que se teus cohorts, eles vão tendendo a zero, essa curva ao longo do tempo ela vai estabilizando e quanto mais tempo passa, mais tendendo a zero ela começa a ir. E é por isso que a retenção é o silent killer, né? Porque ela não vai empilhando. A única saída nesse cenário é que tu cresça muito a aquisição. Tu continua crescendo muito a aquisição, só que isso pode ficar financeiramente insustentável, porque a rentabilidade mora nessa retenção. Tipo assim, sim, perfeito, mas ele, dependendo do nível de escala que tu dá para um negócio, isso não é uma estratégia sustentável nunca a longo prazo. Porque tu vai acabar passando por todos os clientes do teu setor, possivelmente, ou por todo o teu addressable market, entendeu? Sim. Isso é possível, né? Claro que, sei lá, se tu tem
todo o mundo, 8 bilhões de clientes, porra, meio que, né, whatever. Sim. Mas geralmente não é o que acontece, né? Não é Não é o mais comum, né? Mas a moral é essa. A moral é que caso tu consiga ter uma linha de retenção que ela estabiliza ao longo do tempo, indiferente do seu percentual, aí sim tu consegue ter um empilhamento de receita e assim tu consegue ter esse crescimento. E aí o que a galera... Até aí, muita gente conhece. Muita gente já ouviu algo similar a isso. O que eu nunca tinha ouvido antes, nunca tinha parado pra pensar, é que tu tem como fazer essa mesma linha daqueles 10 clientes que lá no 6º mês a gente tinha 30% de retenção e vamos dizer que no 18º mês a gente continuou tendo aqueles 3, beleza, depois de 18 meses eu tenho 3 clientes. Se eu voltar nos outros 7 clientes que eu perdi e conseguir reativar eles, fazer com que eles de novo voltem a comprar de mim, essa linha não mais ela é flat, mas ela sobe. Aí Depois de um período. Smile Curve. Smile Curve, exatamente, que ela vai formando um sorrisinho, né? Porque ela começa sempre em 100%, naturalmente, ela vai caindo e ela volta a crescer, e aí tu começa a ter um sorrisinho, teu negócio fica feliz, porque tu começa a voltar aqueles clientes. Isso é uma coisa que a gente não gerou... tu já pagou por eles, né? Isso é uma coisa que a gente não gerou na V4, mas acontece muito, tem até aquele to-do pra gente fazer lá do... Como é que era o nome que a gente tinha dado? Era o e-book do Cão Arrependido, tá ligado? Uhum. Lembra dessa? Porque o que acontece muitas vezes na V4 é o cliente fica com a gente 6 meses. Acontece bastante isso. O cara fica com a gente 6 meses. Aí, por algum motivo, ele, sei lá, não foi com a cara da gente ou não deu o resultado que ele imaginava e aí ele sai. Aí, 6 meses depois, ele volta. Fala, pô, não deu. Lá fora tava pior, sei lá, não consegui. E aí, esse cara volta. E aí, se a gente for fazer essa análise, significa que essa nossa curva está voltando a crescer novamente. E esse é o melhor cenário de todos, porque tu começa a reativar os clientes antigos, que convenhamos, né, é aquele papo bem lógico de que é muito mais fácil eu vender para um cliente ou vender para quem já comprou de mim do que eu sempre estar tentando vender para pessoas novas, né? E a galera esquece desse ponto. Olha só eu aqui, acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que está nos ouvindo ou o pessoal que está nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso para o Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Nesse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos para você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, para você que está ouvindo. Então garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters. Vem com a gente pro Growth Conference.